Enquanto a seleção brasileira se prepara para realizar mais um sonolento amistoso contra a poderosa seleção de El Salvador, o Corinthians comemora a quase milagrosa recuperação do lateral direito Fagner, que com uma recuperação estimada em 3 semanas, foi cortado da relação de convocados do professor Tite, mas no último domingo deu voltas no campo de treinamento e poderá estar no 11 inicial do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Flamengo, que junto com o Cruzeiro fretou um voo para trazer Paquetá de volta dos Estados Unidos, junto com Dedé, a tempo de atuarem pelos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. E enquanto o Campeonato Brasileiro segue animado graças aos desempenhos de Internacional, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e, em menor escala, Grêmio, a Copa do Brasil deverá ter reclamações sem fim por parte de cruzeirenses e flamenguistas. Não sem motivo, né? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Embora seja mesmo possível afirmar que a recuperação do lateral direito Fagner a tempo de jogar a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo nesta quarta-feira fosse algo clinicamente possível, as suspeitas sobre o real quadro do atleta sempre estarão projetando sua sombra sobre o duelo. Isso porque Fagner estava convocado para atuar pela seleção brasileira que está nos Estados Unidos, assim como Lucas Paquetá do Flamengo e Dedé do Cruzeiro. Com o corte do atleta e sua recuperação milagrosa, é pra glorificar de bem! O Corinthians, em teoria, terá um importante reforço para o jogo de amanhã, enquanto que o Flamengo, em conjunto com o Cruzeiro, faz uma operação de guerra para ter Paquetá em campo no duelo decisivo. O mesmo vale para Dedé, pelo lado do Cruzeiro, que enfrenta o Palmeiras pela outra semifinal. Sério? Mesmo com o Tite dizendo que seleção brasileira não é lugar para atleta ir se tratar de lesão, Aprendeu isso com as burradas que fez levando gente contundida pra Copa da Rússia, né, professor? Alguma coisa serviu a Copa, né não? A situação de Fagner sempre despertará alguma suspeita, principalmente se ele for mesmo a campo na próxima quarta-feira. Isso por um motivo muito simples explicado por um ditado muito antigo. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Ô louco tio. Clinicamente é possível explicar a situação de Fagner, mas que a recuperação foi de uma conveniência ímpar, isso ninguém pode negar. Vamos ver o time que Jair Ventura colocará em campo no Maracanã e o quanto Fagner, se for mesmo para o jogo, irá contribuir. De todo modo, o dilema do lateral direito de Schellinger será resolvido nesta quarta-feira no Maracanã. Pela seleção brasileira, nada de novo. Neymar, agora capitão, segue caindo mais que Mauro Maduro, o que gerou críticas dos jogadores da seleção dos Estados Unidos, que no final perdeu por 2-0, para a tristeza de Donald Trump, o homem laranja que entrou numas de fazer piadinha com a seleção brasileira, né? Vamos lá, vamos organizar a bagunça, né? Piada com o Neymar tudo bem, a gente aceita numa boa, mas com a seleção não. O senhor respeite nossos títulos, homem corante. Hoje, o time volta a campo para fazer novos testes contra a poderosa seleção de El Salvador. O que mais eu posso dizer sobre esse importante jogo, né? A seleção segue vítima das titices de Tite, que parece ter aprendido muito pouco com os erros da Rússia, mas são apenas 2 amistosos de pouca importância. Vamos ver o que vai acontecer quando a bola rolar para valer, o que pode determinar a continuidade ou o fim da era Tite na seleção brasileira. Tá brincando, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional segue jogando direitinho, venceu o Grêmio em um clássico com mais confusão do que futebol e reassumiu a liderança do Brasileirão, ultrapassando o São Paulo nos critérios de desempate. O Flamengo também voltou a vencer e segue vivo na luta pelo título, da mesma forma que o Palmeiras, que resolveu jogar bola nas mãos justamente de Filipão, que nunca foi de montar times vistosos, mas que com este elenco do Palmeiras vem jogando bem e pode continuar sonhando com a tríplice coroa: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Pega o Cruzeiro nesta quarta-feira pela ida da semifinal da Copa do Brasil completo e embalado pela boa vitória sobre o Corinthians no último domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Jair Ventura no comando do Alvinegro. Jair Ventura que viu bem a dimensão do abacaxi que vai precisar descascar no Parque São Jorge. Vai ser complicado.
You can't handle the truth. Sem jogos pelo Brasileirão neste meio de semana, as atenções estão todas voltadas para a Copa do Brasil. Claro que sempre tem o pessoal que vai inocentemente assistir o jogo da seleção. Tem quem gosta, né? Palmeiras e Cruzeiro são, inegavelmente, os favoritos ao título da Copa do Brasil. Um deles chegará à final contra o Flamengo ou Corinthians com mais chances de ser campeão. Qualquer um dos dois, Flamengo ou Corinthians, chegará neste momento como azarão. Mas o futebol é uma coisa muito dinâmica. Basta lembrar que este mesmo Palmeiras patinava nas mãos de Roger Machado há poucas semanas. E este mesmo Cruzeiro, que vem bem nos mata-mata, sofre para pontuar no Brasileirão. Chegam Palmeiras e Cruzeiro como favoritos a levarem o caneco na grande final. Qualquer um dos dois que chegue até a final. Mas isso pode mudar muito rapidamente. E tanto o Flamengo quanto o Corinthians, se chegarem na final, podem sim se tornarem campeões. Isso. E na expectativa de acompanhar 2 bons jogos nesta quarta-feira, eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, MMA, basquete e o Campeonato Mundial de Presidentes com cores esquisitas. Eu aposto todas as minhas fichas no Homem Laranja americano. Siga o Ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, flocos de algodão. Sério? No post que acompanha este vídeo, você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto na próxima sexta-feira comentando os destaques dos jogos das semifinais da Copa do Brasil, a atuação ou não de Fagner, o lateral direito de Schrödinger, e fazendo o esquenta para a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!